Quantas vezes você sentou na cadeira da recepção e observou como é que as pessoas estão sendo atendidas no seu consultório ou na sua clínica? Importante pensar nisso. E é isso que você precisa fazer, sentar lá na cadeira, eventualmente, né, periodicamente ver. Você precisa rever o atendimento da sua secretária para não acontecer esse tipo de coisa. Em 2008, eu fui num show da Lorena McKennitt e aprendi alguma coisa a respeito de como atender o meu cliente lá. E eu quero te dar essa visão. Ela é uma cantora de New Age e a sua performance inclui a questão estética, né? A questão visual. Em 2008, existiam aquelas câmeras Cybershot, que eram câmeras que tinham uma luzinha vermelha. Quando você apertava a câmera para digital, né, uma câmera pequenininha digital, você apertava o botão para ela focar, ela soltava uma luz vermelha, aí ela fazia a distância, o foco, e depois batia a foto. Eu levei uma câmera profissional para fazer fotos, não sabia se ia conseguir filmar e fotografar, mas era muito comum usar essas câmeras Cybershots, que eram muito boas. E aí, antes do show, passaram um vídeo no telão, assim, da Lorena, pedindo para não fotografar e filmar o show, porque isso atrapalhava um vídeo longo, assim, tipo uns 4 minutos de vídeo, porque isso atrapalhava a performance, que ela estava preocupada com a performance, do show e não era para ficar batendo fotos. Eu entendo isso. Foi por questão do flash, né. Então na hora eu já configurei minha câmera para bater as fotos no escuro e, eh, e a ideia não era ficar segurando a câmera, né, a gente estava num auditório, eh com inclinação, então você não atrapalha a pessoa de trás, né, não estava na pista todo mundo de pé como se fosse num show de rock. E eu entendo também que em 2008 ainda não tinham a cultura de fotografar, filmar com celulares, aquela coisa toda, e os artistas eles estavam menos abertos a isso também. Talvez por causa da pirataria da música, não queria que publicassem no YouTube, essas coisas, né. Como o Metallica fez isso, né, por muito tempo brigou contra o MP3, o Napster, né, e ele foi ferrenho a respeito disso, e eu acho que eles perderam muito com isso, porque não era a questão da pirataria, mas enfim, era outra história, isso é uma tangente. Então lá no show, depois de ouvir isso, ela fala que uma das músicas ia ser avisado antes, uma das músicas era feita especificamente para fazer a performance, para as pessoas tirarem fotos e filmarem, e aí sim ia ser avisado e as pessoas estariam livres para poder ter a experiência de guardar, de registrar alguma coisa do show. Quando eu assisti esse vídeo, eu achei até legal, interessante da parte dela que ela estava, nossa, ela vai fazer uma música só para isso. E ela repetiu a música. Ela cantou a música normalmente, tal, e aí depois avisou no telão, aí ela falou: "Agora é o momento de vocês tirarem fotos", e depois fizeram a performance novamente da música para o povo bater fotos e filmar. Só que teve uma coisa muito desagradável acontecendo. Aqueles lasers verdes que são super fortes, né, eles, eh, ainda não eram tão comuns no Brasil, então as pessoas talvez não conhecessem muito bem aquilo, e o que acontece é que ficaram alguns seguranças na base do palco com alguns lasers desse, não um só, alguns, tipo uns 6 ou 7 seguranças lá, e eles ficavam olhando na plateia, que era inclinada, né, de um teatro, né, eles ficavam olhando na plateia, e quando acendia a luzinha vermelha da Cybershot, eles apontavam o laser na pessoa para atrapalhar a foto. Então, aí vem a lição do que fazer para o seu cliente, né. Quando você está focado especificamente na experiência do seu cliente, no melhor para ele, mas você tem medo, no caso dela, não sei se porque, era real a preocupação de atrapalhar o show, e eu entendo que flashes iriam incomodar, porque o show era escuro e tal, e flashes, atrapalhariam a experiência. E ou se era o medo de divulgarem
Na época eu até filmei parte de algumas músicas e não publiquei no YouTube, porque a minha conta era monetizada e eu fiquei com receio de ser bloqueado por causa disso. E então eu não sei se ela estava preocupada realmente com os clientes dela, né, com a plateia, os fãs que estavam ali assistindo, pela experiência, ou se ela estava preocupada com a pirataria, né. E no caso de estar preocupada com os clientes, ela tinha que prestar atenção, ela e a equipe dela, que é assim, quando colocavam o laser verde, eu até fiz um post nesse blog que eu por isso que eu me lembrei hoje dessa situação, quando as pessoas colocavam um laser verde, elas atrapalhavam, elas não acertavam exatamente, porque é difícil de acertar, né, a pessoa que está com a luzinha vermelha. Então, até ela acertar, ela jogava o laser verde em pessoas que não tinham nada a ver com a foto. E aí elas cegavam essas pessoas momentaneamente. E fora que ficavam os lasers verdes atrapalhando os riscos todos ali, que não faziam parte do show, né. Que tinha um pouco de fumaça no show por causa da iluminação, e aí os lasers eles apareciam, a linha deles, assim, muito, né. Então fica a minha reflexão aqui que é a seguinte, eles, na tentativa de fazer uma experiência boa, que era o pretexto dela, né, de fazer uma experiência boa para os fãs, elas eles acabaram, eh, atrapalhando mais, porque no final das contas ninguém batia flash. E se ela tivesse só pedido para as pessoas desligarem o flash das máquinas, não tinha celulares com câmeras boas ainda, então não tinha celulares com flashes, e se ela falasse então para as pessoas só desligarem o flash, já resolvia a coisa, já, sabe, de forma educada, ela não ia atrapalhar o show, e a gente ia ter uma experiência realmente legal. Então, quando você está realmente preocupado com a experiência do seu cliente, no seu caso paciente, né, você precisa prestar atenção na burocracia, nas regras que você cria. Se você deixar claro para o seu paciente e tratá-lo como adulto, você não vai precisar fazer esse tipo de papagaiada, né? Porque isso para mim é papagaiada. Eu adoro a Lorena McKennitt como intérprete, como música, artista. Eu continuo indo nos shows dela. E eu fui depois a, num show aqui no Rio de Janeiro dela, em que no começo do show não teve o vídeo pedindo para não fazerem registros, mas tinha na entrada, dizendo que era proibido fazer registros. Num tempo onde está todo mundo com o celular filmando, fotografando o show, e isso é uma promoção para ela, ela se adaptou um pouco a isso. Mas, eh, e eu filmei nesse último show, eu filmei, fotografei com celular e tudo, e o que eu achei estranho é que algumas pessoas levaram até, tripé nesse show e gravaram com tripé. Então, elas estavam mesmo fazendo versões para colocar no YouTube. Agora, para finalizar, a respeito dessa questão da pirataria no YouTube, né, que é um argumento que as pessoas podem, de repente, querer falar a respeito disso e justificar a atitude da Lorena, né, que ela faz o que ela quer no show dela? Não, não faz, porque não é o show dela. As pessoas estão pagando para estar lá e os lasers atrapalharam a experiência de quem estava assistindo que não tinha nada a ver com a história. E o show não é dela, ela tem que se preocupar com a experiência das pessoas. Então, para mim isso foi de uma indelicadeza enorme e foi de uma insensatez da equipe e dela talvez, porque ela devia perceber que isso atrapalhava o show, e não estava preocupada com a real experiência do cliente dela ali. Interessante que é uma atriz internacional de grande, conhecimento, de grande público, muita gente conhece ela, e tem essa pegada, né, e outros artistas brasileiros, inclusive, que também são muito famosos, também fazem esse tipo de coisa e não estão preocupados com a experiência do público, né. E eu sei que ser artista, e ser ovacionado é complicado, mas é o papel da pessoa, é é o trabalho dela.
né, ela ninguém está pedindo para ela ser diferente, está pedindo para ela ser ela mesma, mas ela tem que entender que junto com as benesses do de ser o artista e tal, vem a responsabilidade, vem todo o a carga que é ser um profissional daquela área, né. Então, pessoas como a Madonna, por exemplo, são muito preocupadas profissionalmente, como o Michael Jackson era, né, são muito preocupadas com a carreira delas e que eles respeitam os fãs. Então eles podem servir de exemplo. Eu citei só 2 aqui, mas tem um monte de outros artistas que fazem esse tipo de coisa. Interessante refletir a respeito desse tipo de coisa, porque se você está preocupado com a experiência do seu paciente, com o melhor do seu paciente, você não pode encher de burocracia o negócio e atrapalhar o seu paciente. Você precisa de vez em quando sentar na cadeira dele lá na recepção. Quantas vezes você sentou na cadeira da recepção e observou como é que as pessoas estão sendo atendidas no seu consultório ou na sua clínica? Importante pensar nisso. E é isso que você precisa fazer, sentar lá na cadeira, eventualmente, né, periodicamente ver. Você precisa rever o atendimento da sua secretária para não acontecer esse tipo de coisa.